Olá, o Fórum dessa semana discute o Programa de Demissão Voluntária, mais conhecido como PDV, e o PAI, o Plano de Aposentadoria Incentivada, ambos regidos pela Lei de Direitos Sociais. É uma saída para enxugar o quadro de funcionário de forma menos traumática. Funciona como um corte de pessoal amigável. Mas que tipo de empresa pode abrir esses processos de demissão? Como funcionam? Quais os benefícios e perdas para os funcionários? Está previsto em convenções coletivas e pode ser utilizado por empresas particulares e instituições públicas, quando necessário. O objetivo é enxugar os gastos para melhorar a gestão dos recursos. Entre os benefícios concedidos ao empregado estão um salário nominal por ano de trabalho, assistência médica ao empregado e dependentes de 6 meses a 1 ano após o desligamento, e a complementação do plano de previdência privada. Já os benefícios da empresa são satisfação do empregado por optar pelo desligamento e não ser demitido, e redução de ações na justiça, com pedidos de indenização. Para discutir o assunto, nós recebemos aqui no estúdio Raquel Rieger, advogada trabalhista, e Sérgio Ried, especialista em recursos humanos empresarial. Sejam bem-vindos ao Fórum. Eu gostaria de começar... podemos começar com a doutora Raquel, por favor? Claro. As senhoras primeiro. Quais são as regras que devem ser observadas pelas empresas na hora de traçar um plano de demissão voluntária? O programa de demissão voluntária, ele tem uma estrutura básica. Normalmente, ele é feito por empresas que queiram, de fato, lançar um programa para que seus trabalhadores possam volitivamente aderir a esse programa, ter vantagens daí, e, de fato, existe uma estrutura básica. Então, tem que haver uma justificativa dessas razões, tem que haver uma estruturação desse plano, colocando as condições bilaterais, ou seja, as condições, as concessões mútuas, e as vantagens para o trabalhador. Não pode haver uma discriminação entre esses trabalhadores e, de fato, deve haver aí uma intervenção de entidades sindicais também da categoria, para que esse plano possa efetivamente chegar ao efeito aí sem que haja prejuízo para os trabalhadores. Quando a gente diz que não pode ter discriminação, quer dizer que você não pode determinar que setores de uma empresa pode aderir ao PDV? Ou é possível que você determine quais são as áreas que não são mais interessantes ter aquele contingente? Normalmente, nesse regramento, é possível, sim, delimitar, por exemplo, num plano de incentivo à aposentadoria. Então, nesse regramento já estará estipulado, por exemplo, aqueles trabalhadores que já estejam aptos à aposentadoria pelo INSS ou empregados que já tenham chegado a uma determinada idade ou que tenham um período de casa já estabelecido. Essas regras que são estabelecidas, elas mudam de acordo com a empresa, não é? Ela precisa ser discutida com o funcionário, normalmente a empresa já chega com a proposta pronta, fechada na mesa. Não, para que o plano seja eficaz, o ideal é que haja sempre uma discussão, né, que haja uma tentativa, pelo menos, de busca de consenso. Tem que ser bom para as duas partes, né? Se a empresa resolve fazer um plano de demissão voluntária, é porque ela já avaliou que uma demissão unilateral não seria adequado para a empresa. Sobre diversos aspectos, né? Tanto em relação a possíveis demandas trabalhistas no futuro, como a questão de impacto na sua imagem, como a questão do recado que ela passa para os trabalhadores que vão ficar na empresa, né? Porque se você faz um plano de demissão unilateral, quanto mais autoritário ele for, quanto mais impositivo ele for, mais fica o recado para quem fica, diz, olha, hoje são eles que estão saindo, amanhã posso ser eu. Né? Então, eu acho que uma imagem de respeito ao trabalhador que sai também é muito interessante para a empresa em relação ao público que fica, né? Criando condições que as pessoas fiquem mais motivadas, mais orgulhosas do trabalho que elas exercem naquela organização e assim por diante. Então, é muito importante que a empresa procure fazer realmente um programa que respeite o trabalhador que por diversos anos serviu aquela empresa. Porque isso minimiza os seus riscos, né, e traz muitos benefícios para a empresa perante o público e para a empresa perante os empregados que ficam. É comum sentarem trabalhadores e
e representantes da empresa na mesa, depois de ser apresentada a primeira proposta e se negociar algumas mudanças? Pelo menos o ideal é isso, né? Normalmente, há uma procura também do sindicato da categoria, né, para que ele, de alguma forma, legitime esse acordo que vai ser feito. Nessas discussões, sempre há margem para que haja alguma adaptação, alguma melhoria no plano oferecido. Claro que as empresas também têm os seus limites, né, daquilo que elas podem ofertar. Mas quanto mais isso for consensuado, melhores resultados o plano de demissão voluntária será, de fato, voluntário, né, e não uma mera imposição. Existe essa possibilidade de, dentro da empresa, essa questão do voluntário receber uma certa pressão? Infelizmente, na prática, nós sabemos de casos que de fato acontecem, principalmente em relação à questão da aposentadoria, porque aí já é uma faixa de empregados que já estão chegando numa certa idade e que para a empresa, pelo menos, esses postos de trabalho acabam custando mais. Então, nesse momento, é preciso que o trabalhador, de fato, avalie bem a circunstância, se aquelas vantagens oferecidas, como, por exemplo, o pagamento de algumas remunerações, mais um prêmio em pecúnia, manutenção de plano de saúde, manutenção, um implemento na complementação de aposentadoria privada, se a empresa tiver essa vantagem, esse benefício, é preciso que o trabalhador verifique bem a situação dele, porque existem, infelizmente, casos de arrependimento depois dessa adesão. Com arrependimento, pode ser questionado a adesão ao programa? Ou pode ser questionado judicialmente algum ponto que ele tenha se recordado depois, que havia direito, não havia recebido, alguma coisa do tipo? O mero arrependimento, ele de fato não tem aí um fundamento jurídico hábil para fazer com que se possa procurar na justiça o retorno ao emprego, que seria o caso aí. Mas é possível, mesmo nos casos de adesão aos programas de demissão voluntária, possível que haja na constância do contrato de trabalho algum direito que não foi aí de fato abarcado, como, por exemplo, um adicional, como um adicional noturno, um adicional de periculosidade, de insalubridade, ou eventuais questões que não foram negociadas naquele PDV. E aí a garantia maior é aquela que está na Constituição Federal, que é do amplo acesso ao Poder Judiciário. É importante também perceber que há uma discussão muito grande sobre a eficácia dessa adesão, se há ou não uma quitação ampla. E essa é uma matéria que, no direito do trabalho, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem uma orientação jurisprudencial, a 270, que foi aplicada durante muito tempo, que sempre ressalvou que, nesses casos de adesão do trabalhador ao PDV e o rompimento do vínculo de emprego, a quitação se daria tão somente em relação àquelas parcelas ali contidas num instrumento de rescisão e aqueles valores pagos. Acontece que, recentemente, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, num caso de recurso repetitivo, que não é bem esta a situação. Ele deu flanco a uma questão de que, se houver também uma negociação coletiva, que aí sim poderia haver uma ampla quitação de direitos trabalhistas. Normalmente a empresa prepara o funcionário para essa nova vida? Porque quando há no PDV, por exemplo, uma busca pelo o funcionário que está há mais tempo na casa, você pensa numa pessoa que vai entrar no mercado sem estar preparada, sem conhecer o mercado e às vezes numa pressa de receber todas essas vantagens que foram oferecidas, não consegue pensar como será a sua vida depois de 6 meses, 1 ano. Seria uma coisa interessante se as empresas conseguissem dar já um norte, uma preparação e mesmo esclarecer ao funcionário as dificuldades que ele vai enfrentar, né? Perfeitamente. Eu conheço casos, né, de empresas que, por exemplo, deram preparação para seus empregados no sentido de gerenciar negócios próprios, em parceria com o Sebrae, por exemplo, né?
A gente sabe que muita gente está em empregos que não gostariam de ter como a sua primeira escolha, né? Muita gente que faz concurso público, né, para empresas estatais de economia mista, na verdade são profissionais que estudaram, né, fizeram faculdade para profissões liberais, não conseguiram um grande sucesso, passam num concurso e, digamos, vendem sua força de trabalho a essas empresas. Mas sonham dia e noite com a possibilidade de terem um negócio próprio ou de investirem em outras carreiras. E quando vem, né, um programa de demissão voluntária ou de aposentadoria incentivada, o canto da sereia é muito sedutor. E às vezes a pessoa não está preparada para o mercado, nem para atuar como dona de um negócio ou como sócia de um empreendimento próprio, e também não está preparada para conquistar outras vagas no mercado de trabalho, especialmente na profissão para a qual ela fez uma faculdade, por exemplo. Então, é muito importante, sim, que haja uma capacitação permanente, e aí eu acho que o papel é dos dois. O papel é da empresa, se ela puder oferecer, né, uma preparação para a pessoa, né, próxima ao lançamento de um plano de demissão voluntária ou de aposentadoria incentivada, ótimo. Mas também cabe ao trabalhador se preparar permanentemente, estar atualizado, fazer cursos, buscar informação, buscar capacitação. E se ele quer uma outra carreira, ele encontrar, enquanto tem atividade na empresa onde ele está, espaço para se preparar e estar pronto, né, para quando surgir essa oportunidade, ir para o mercado e se recolocar. Né? Eu destaco que quanto mais elevado o cargo do empregado no nível gerencial, é mais difícil para ele a competição no mercado de trabalho. Por quê? Porque as vagas são mais reduzidas, né? O mercado é mais restrito. Então, nem sempre ele vai conseguir uma recolocação do jeito que ele sonha. Né? Eu brinco também com um exemplo, dizendo assim, muita gente que trabalha em empresas sonha em ser proprietário de pousada em Porto Seguro, porque ele adora ir a Porto Seguro e ficar em pousadas. Mas, às vezes, ele não percebe uma diferença elementar que existe entre ser hóspede da pousada e ser dono da pousada, né? O hóspede, ele se diverte, ele levanta a hora que ele quer, toma um café da manhã que está prontinho, vai para o mar, vai brincar e passa o dia lá. Quando ele vira empresário, muitas vezes tem que levantar às 5 da manhã, às 6 da manhã, tem que fazer compra, tem que buscar mantimentos, tem que gerenciar empregados, né? Tem gente que terceiriza a culpa e que acha, por exemplo, que no trabalho sempre o chefe é que é o culpado de tudo. E todas as demais pessoas, os subordinados, são seres humanos iluminados. E quando a gente vira chefe, né, todos nós passamos por essa experiência, a gente descobre, ou mesmo com a nossa secretária em casa, a gente descobre que nem sempre é fácil gerenciar pessoas, né? Que as pessoas têm suas dificuldades, as pessoas têm suas características próprias. E você ser gestor de uma pousada também traz dificuldades. Então, se preparar para o próximo passo é sempre importante, mas é tarefa dos dois, do empregado e da empresa. Existe uma crítica muito comum que diz que o PDV é uma forma de flexibilizar os direitos do trabalhador. Eu gostaria que a doutora Raquel pensasse um pouquinho sobre essa questão. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com esse tema já já. Fique com a gente. Continuamos a nossa conversa sobre programas de demissão voluntária. Como toda negociação, o PDV também possui riscos. Vamos acompanhar o caso da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo aprovou em 12 de julho um novo plano de demissão voluntária. Todos os funcionários das áreas técnicas e administrativas poderão aderir. Esse é o segundo processo aberto pela USP. Em 2014, o plano teve adesão de 1.433 servidores. A justificativa é que a despesa com pessoal é maior do que a receita. E, por isso, a universidade fecha no vermelho todo mês. Doutora Raquel, a senhora falava no primeiro bloco que é necessário ter uma justificativa para o PDV. A justificativa é sempre a crise? Nem sempre. Normalmente né? É o caso mais comum. Mas o alerta, na verdade, esse seria o caso no caso do olhar da empresa. Mas pelo viés do trabalhador, o que eu gostaria de destacar realmente é que, ao se falar de plano de demissão voluntária, o primeiro ponto, o primeiro aspecto a ser considerado é que o bem maior do trabalhador é justamente o seu emprego. Então, a partir desse momento, é que é preciso todo o cuidado, toda a cautela para que
não haja uma decisão assodada, acelerada e que depois possa provocar prejuízos para o trabalhador. Então, de fato, pelo viés da empresa, normalmente o que se vê é que o corte de gastos leva ao lançamento de um programa de demissão voluntária. Até há pouco tempo atrás, como não havia essa questão da quitação geral dada pelos programas de demissão voluntária, o número de reclamações trabalhistas em relação àqueles empregados que saíam e entendiam que haviam aí mais direitos a serem adimplidos, né? Já que na Justiça do Trabalho não há possibilidade de salário complessivo e também as questões de compensação são absolutamente restritas a parcelas de exata mesma natureza. Então, acontece que esses casos eram mais comuns, ou seja, a empresa não ficava blindada somente pelo fato de ter um grande número de trabalhadores aí aderindo a um programa de demissão voluntária. Mesmo com essa adesão, pela garantia constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, essas reclamações continuavam acontecendo. Mas como nós vimos no caso da Universidade de São Paulo, ela alega que não está conseguindo fechar, está fechando no vermelho, por isso precisa demitir. A empresa sempre precisa justificar que realmente precisa da demissão voluntária ou não? Ou isso não é cobrado? Precisa justificar. É uma estrutura prevista em lei que há essa exigência de fato. Esse formato que nós temos, eu estava lendo que o New York Times, por exemplo, saiu há pouco com um programa de demissão voluntária, mas por mais outras questões que não financeiras, de reestruturação da empresa, uma mudança de direção, de como trabalhar, enfim. Nós importamos esse modelo de algum país ou isso é uma jabuticaba? Não, eu acho que essa é uma tendência mundial, né? Eu diria que um marco aqui no Brasil para essa mudança nas relações trabalhistas veio com um fenômeno chamado de reengenharia. Lá nos anos 90. Também durante uma crise? Também durante uma crise mundial, né? Então, esse modelo deu certo em muitos países, inclusive executivos brasileiros de grandes multinacionais, como a Ford e outras, né, praticaram programas semelhantes no exterior. E essa ideia veio para o Brasil através de literatura, de informações de revistas, jornais, e as empresas brasileiras passaram a ver nisso uma possibilidade de melhorar o seu equilíbrio. E isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Não só porque ela está com dificuldade de pagar os salários, né? Por exemplo, uma empresa que fecha uma planta, uma montadora de carros, por exemplo, que resolve parar de operar num país, porque pode não ter uma crise generalizada na venda de automóveis, mas uma marca de automóvel dela está vendendo menos do que outras. Então, de repente, ela tem que desativar uma planta. Tem empresas que lidam com vários produtos ou serviços e resolvem parar de operar com alguns deles. Então, de repente, precisa também fazer um tipo de modificação. Tem empresas que podem ter muitos trabalhadores prestes a se aposentar, mas que não saem porque ainda não completaram o tempo de serviço para pegar os valores do plano de previdência privado, mas já têm o direito do INSS. E estão ali meio desmotivados, né? Meio esperando passar o tempo. Quer dizer, pode ser útil para ambos, para a empresa e para o trabalhador, ela oferecer um plano de aposentadoria incentivada, onde a pessoa vai poder sair um pouco mais cedo do que ela sairia se esperasse as coisas acontecerem normalmente, e a empresa vai ter vários ganhos. Ela vai ter menos funcionários, digamos assim, desmotivados com a situação em que se encontram, vai poder ter trabalhadores mais motivados, ela pode, inclusive, manter o mesmo número de empregados. E aí, ao contratar pessoas mais novas e iniciantes na carreira, automaticamente ela vai contratar com salários mais baixos, que as pessoas vão passar a ganhar o salário inicial nas suas carreiras. Né? A curto prazo, ela não tem um ganho, porque se ela gastar um valor significativo com as indenizações de saída, né, ela vai demorar um pouco para repor, digamos, esse valor despendido. Mas ela vai ganhar em pujança, em motivação, em pique, às vezes em atualização, e o trabalhador também ganha saindo, né? Além desses incentivos que são apresentados pelas empresas, o trabalhador, normalmente ele tem direito a todos os... A todas as verbas rescisórias. Como se fosse numa demissão sem justa causa, não? Exatamente. Na verdade, a modalidade fica como se fosse um pedido do trabalhador, porque é ele que adere volitivamente. Então, ele tem direito a todas aquelas verbas que seriam devidas no caso de uma
de um pedido de demissão pelo empregado. FGTS, 40% de multa rescisória? O FGTS 40%, ele não tem direito de levantamento imediato nesses casos, não é? Mas até isso mesmo pode ser, de alguma forma, negociado. E o seguro-desemprego? Seguro-desemprego também, se houver previsão, é possível, mas normalmente não há essa previsão. Porque o seguro-desemprego é justamente quando a dispensa é motivada, é de iniciativa do empregador. Quando ele fica desamparado, né? Exatamente. E num plano de demissão voluntária ou aposentadoria incentivada, como há, pelo menos formalmente, a vontade dele de aderir, ele não ficou desamparado, né? Então, em muitos casos, não há direito ao seguro-desemprego. Essa é a justificativa, exato. É um dos poucos pontos, né, em que ele não tem os direitos totalmente iguais aos de como se ele fosse demitido por iniciativa da empresa. Exato. E no caso dos programas de incentivo à aposentadoria... São programas próximos? São próximos, só que aqueles direcionados à faixa que está prestes a se aposentar, normalmente tem vantagens aí mais específicas, como, por exemplo, um implemento na complementação de aposentadoria, uma manutenção num plano de saúde durante mais tempo, ou remunerações, ou mesmo considerando o tempo de trabalho, né, de posto, tempo de casa do trabalhador. E um marco importante em relação a esses programas de incentivo à aposentadoria é que, a partir de 2007, o Supremo Tribunal Federal definiu que a aposentadoria espontânea do trabalhador, a aposentadoria oficial pelo INSS, não é um motivo de resilição do contrato de trabalho. Ou seja, anteriormente, se entendia que se ele se aposentasse pelo INSS, ele teria, então, o seu vínculo de trabalho rompido. E, a partir de 2007, o Supremo disse não, não há comunicação entre o contrato de trabalho e os benefícios previdenciários a que o trabalhador tem direito. E, a partir de então, é que se vê o fenômeno dos programas de incentivo à aposentadoria. Eu diria que, para o trabalhador, a grande diferença entre os dois tipos de planos é que no de aposentadoria ele sai com uma garantia de receita financeira permanente para o resto da vida, né? Já que ele vai sair para se aposentar, vai sair com uma renda, com uma segurança para ele financeira. Já a pessoa que sai no plano de demissão, né, voluntária, ele sai completamente desamparado em relação ao futuro, ele sai com aquele pacote que a empresa lhe oferece, mas ele não tem nenhuma segurança de que renda mensal ele vai ter garantida dali para frente. Então, por isso, ele tem que estar realmente muito preparado para o mercado de trabalho ou para o mercado competitivo no âmbito empresarial, se ele resolver montar um negócio próprio. É muito semelhante o período que nós estamos passando agora com esses incentivos ao PDV e ao que existia na década de 90? Eu creio que tem uma semelhança, sim, né? Eu acho que o mundo passa por um ciclo de raridade no emprego, né? As vagas estão cada vez menores, a competição está mais acirrada e as empresas têm que pensar em alternativas para isso, né? Eu li artigos que dizem que a geração dos nossos filhos hoje em dia é a primeira geração, desde a Revolução Industrial, que na média tem tido uma renda menor que a dos seus pais. Doutora Raquel, para finalizar, o que a senhora acha que o trabalhador deve estar atento na hora de aderir ou não a um PDV? Primeiramente, a manutenção do vínculo dele. Seria, na verdade, o norte principal. Se isso não for possível, como o Sérgio bem colocou, que há casos, por exemplo, de extinção de postos de trabalho, então, que haja aí todo tipo de cuidado no sentido de verificar quais são as premissas desse programa, procurar sua entidade sindical, embora haja muitas entidades sindicais, muitos sindicatos que não transigem em relação a programas de demissão voluntária, justamente por entender na preciosidade que é a manutenção do vínculo, né? Mas deve sim procurar uma assessoria sindical, deve procurar um advogado trabalhista para que possa ter esclarecido o que é que vai receber e daí por diante organizar sua vida, se for esse o caso.
Bom, gostaria de agradecer imensamente a presença de ambos aqui no programa Fórum e a gente fica por aqui. No programa de hoje conversamos sobre o PDV e o PAI, ambos processos de demissão voluntárias. Uma forma amigável que as empresas têm de negociar a saída de funcionários. Estiveram conosco Raquel Rieger, advogada trabalhista, e Sérgio Ried, especialista em recursos humanos empresarial. Se você quiser assistir a esta e outras entrevistas, acesse o portal tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro.